Deixa eu trazer mais informações. Olha, teve protesto contra os cortes na educação anunciados pelo governo federal em abril. Estudantes, professores e servidores da Universidade Federal de Uberlândia fizeram uma manifestação ontem. Se é tão pouco, por que o governo não abre mão? O questionamento nas mãos do estudante é sobre o corte de 5 bilhões e 800 milhões de reais de verbas para a educação feito pelo governo federal. Os estudantes da Universidade Federal de Uberlândia se reuniram no campus do Santa Mônica, pintaram a cara, montaram tendas para organizar a passeata pacífica, enquanto alguns faziam cartazes cobrando a manutenção dos investimentos. Outros seguravam balões para dizer que estavam todos juntos na mesma causa, independente do curso, do período da graduação ou mestrado. Essa é uma manifestação chamada pela UNE, com aderência de todas as entidades que tratam a educação nesse país, porque entendemos que é ilegítimo esse corte, esse contingenciamento que o governo está fazendo na educação e esse movimento que nós entendemos que é de desvalorização da educação. Então já nos chamaram de baderneiros, de bagunceiro, que dentro da universidade só tem gente pelada e que não faz pesquisa, e quem faz pesquisa é a universidade privada. Isso tudo é mentira. 98% da pesquisa no Brasil é feita nas universidades públicas. O reflexo dos cortes para a Universidade Federal de Uberlândia é de 43 milhões de reais. Segundo a comunidade acadêmica, a falta do recurso inviabiliza a continuidade dos trabalhos e ainda o ingresso de novos estudantes. Esse contingenciamento, que na UFO representa 42 milhões a menos no orçamento da nossa universidade, vai impedir o funcionamento da UFO. O Instituto Técnico Federal já lançou nota dizendo que não tem como manter o vestibular já no meio do ano, porque não tem condições de atender os alunos já no segundo semestre. Esse é o caminho que vai sobrar para a UFO, se esse governo não rever essa medida autoritária. Os estudantes saíram do campus da Universidade Federal de Uberlândia, no bairro Santa Mônica. Passaram aqui pela Avenida João Naves de Ávila até encontrar a Avenida Floriano Peixoto. Esta é a segunda vez que há protestos no país contra a medida do governo federal. O primeiro foi feito no dia 15 de maio. No último domingo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram para o centro da cidade pedindo a aprovação da reforma da presidência e do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Pelo menos 21 estados e o Distrito Federal aderiram aos protestos pela educação. A gente está de volta e agora eu vou conversar com o Danilo Cacheta, né, que está com a gente aqui. Danilo, não só em Uberlândia, mas foi, né, uma quinta-feira de manifestações por todo o país. Bom dia, obrigada. Bom dia, Mônica, bom dia a todos. Pois é, sim, são um dia de manifestações, essa foi a terceira, né? Nós tivemos uma primeira manifestação que foi com esse mesmo intuito para discutir, para questionar o corte no orçamento da educação. Depois uma segunda manifestação que foi a do domingo passado, em prol do governo, a favor da reforma da Previdência e de outras pautas que o governo está empenhando. E agora, esta terceira manifestação, a segunda, pelo motivo dos cortes da educação. A gente viu um movimento desta vez mais discreto do que na primeira oportunidade, mas mesmo assim mobilizou muitos estudantes, professores, comunidade acadêmica em todo o país. Mais de 120 cidades brasileiras, incluindo o Distrito Federal, estiveram nessas manifestações e o que eles cobram, na verdade, é o reflexo desses impactos do corte de orçamento na educação, né? Você tem, por exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia, 42 milhões de reais a menos. Nesta semana, inclusive, Mônica, o reitor do IFTM, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, que tem campus aqui em Patos de Minas, tem também em Uberaba, que é onde fica a reitoria, tem em Uberlândia também, tem aquele campus bem conhecido, né, da Fazenda, da Escola Agrícola, né? Escola Agrícola, é. E aí o reitor falou o seguinte, olha, para esse segundo semestre, nós não vamos fazer processo seletivo nenhum. Vamos suspender os cursos técnicos, os cursos de especialização, vamos manter isso que a gente está tendo, mesmo assim um corte reduzido nas pesquisas, porque nós não temos dinheiro para pagar. Segurança, para pagar limpeza, para pagar energia, para pagar água. Então, esse dinheiro das verbas discricionárias, ele impacta diretamente ali no dia a dia das instituições, né? Esse foi o grande problema e o que motivou essas manifestações em todo o país. Que devem continuar, eu acredito também, né, Danilo? E a gente tem um vídeo
que foi gravado, uma mensagem gravada pelo ministro da Educação, né? É, exatamente. Nossa, que coisa, né? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele gravou um vídeo ontem. O intuito dele foi desmentir uma notícia falsa, uma fake news. E aí ele faz uma alusão ao vídeo, ao filme Cantando na Chuva. O filme Cantando na Chuva. Kelly. Vamos ver o comportamento vídeo do ministro. Está chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. Essa última fake news fresquinha para você alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, essas obras estariam sendo paralisadas pelo MEC. Fake news. O que acontece? Haviam emendas parlamentares de 55 milhões para recuperar o museu. A bancada do Rio de Janeiro, é uma emenda parlamentar da bancada, resolveu reduzir em 12 milhões, sobrando 43 milhões para as obras. Nada a ver com o MEC. Mas mesmo que elas não tivessem reduzido e o dinheiro já tivesse prontamente disponível para ser gasto, o projeto ainda não está protocolado, então não daria para começar as obras. Fake news. Infelizmente, mais uma mentira. Para de chover aqui no MEC. Até mais. Inacreditável, mas isso que a gente acabou de ver foi um ministro de Estado do governo brasileiro. O ministro da Educação se comportando dessa maneira no mínimo, inacreditável, né, Mônica? E é bom a gente dizer que é o seguinte, não vamos discutir o conteúdo, não. Se ele está certo ou está errado a respeito da notícia falsa, das informações que foram divulgadas. A questão não é essa, não é a mensagem, é a forma. A forma como que ele usa. Isso não é comportamento de um ministro de Estado. Não é. Né? Não é ir para a rede social desmentir fake news com guarda-chuva nas costas, dançando. Enquanto ele está com guarda-chuva nas costas, a notícia ontem para a economia foi péssima. O PIB retraiu 0,2%, a soma das riquezas do país, o consumo está diminuindo, a produção está diminuindo, isso é desemprego, né? Então a gente tem que olhar com as coisas, com as causas do país com mais seriedade. A gente não pode tratar a educação brasileira, tratar os assuntos sérios do país com deboche. Ele não pode fazer deboche das coisas que são muito sérias. Então, esse vídeo repercutiu muito ontem nas redes sociais, sobretudo pelo dia, né? Num dia em que o país está nas ruas manifestando contra os cortes do Ministério da Educação, o ministro da Educação vai para a internet se comportar dessa maneira. De maneira jocosa, né? Jocosa, no mínimo, né? A gente tem preciso de seriedade. O país está enfrentando há um tempo momentos dificílimos. A gente que está por aí, você vê, né? Mas parece que para lá todos estão numa redoma, não conseguem enxergar o que o pessoal está precisando, né? Pelo menos é a minha visão, sabe, Danilo? E reforma da Previdência, o que a gente teve essa semana? Bom, da reforma da Previdência ainda avançando a passos lentos, mas a gente teve uma cena importante do governo, um ponto positivo do governo, foi quando no início da semana o presidente Jair Bolsonaro saiu a pé do Palácio do Planalto e foi até o Congresso Nacional. Ele foi participar ali de um evento de comemoração, de homenagens ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega, mas isso o levou para um relacionamento mais próximo ali com os congressistas, o que é muito importante, já que existem muitos atritos, muitos trincados nesse relacionamento do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional, né? Então ele esteve ali, estava num ambiente extremamente confortável, porque ele viveu aquilo ali quase 30 anos, né? A Câmara dos Deputados. Tudo bem que o objetivo era pequeno, homenagem a um humorista da televisão brasileira, não tem tanta relevância, mas mais pelo gesto do presidente da República se importar com a Câmara, ir até a Câmara, conversar pessoalmente com os congressistas, e isso dá um aceno positivo. O próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, falou depois dessa visita de Jair Bolsonaro lá, que isso melhora muito o clima ali do ambiente para a aprovação da reforma da Previdência, que está na comissão especial ainda aguardando o relatório do relator, deve sair na próxima semana. Na próxima semana. Domingo nós temos Política Cruzado, que vamos discutir com um cafezinho. Nós vamos acordar cedo para discutir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, Mônica, nesta semana. Ele retirou
um trecho da reforma da Previdência, aquela reforma que está em vigor desde 2017, e estabeleceu que grávidas, gestantes, lactantes, na verdade, elas não podem mais trabalhar em atividades insalubres. Então a gente vai discutir esse ponto específico da reforma da Previdência e também o andamento dessa reforma, como que está a aplicação disso, quais são os benefícios ou não que ela trouxe para o país. Nós vamos receber aqui um juiz do trabalho e quem vai discutir comigo é a nossa grávida. Vastilaues, né? Que legal, representando aí as mulheres, né, que estão grávidas. Muito bem. Vamos ver o que acontece na próxima semana, né, Danilo? Você destacaria alguma outra coisa também, assim, que tenha acontecido essa semana, que tenha sido importante? Olha, Mônica, eu acho que a gente fazer alguma previsão de como que vai ser o andamento da política para a semana é muito difícil num governo extremamente imprevisível. Né? A última vez que o presidente da República saiu a pé para ir no Palácio do Planalto foi o Collor, no primeiro dia de governo, quando foi entregar o Plano Collor. Ah, eu me lembro disso. É um gesto que chamou bastante atenção. É um governo muito imprevisível. Veja que ninguém estava esperando por um vídeo do ministro com um guarda-chuva nas costas. Então, a gente não sabe onde as coisas vão caminhar. Ontem, durante a tradicional live que o presidente Jair Bolsonaro faz todas as quintas-feiras no Facebook, na página dele, ele deu um aceno dizendo que pode vetar aquele destaque que foi acrescentado na medida provisória das empresas aéreas. Foi um destaque que o PT colocou lá, o seguinte, que para proibir a cobrança pelo despacho das bagagens nos voos comerciais. Lembra que isso passou a ser exigido? Sim. Recentemente a gente tem que comprar passagem e comprar o despacho da bagagem. O Senado colocou isso na medida provisória das empresas aéreas para que proíba, mas o presidente Jair Bolsonaro ontem, depois de uma consulta à ANAC e ao CAD, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, disse que deve vetar. Então vai manter a cobrança pela passagem, pela bagagem, além da passagem. Vamos ver se ele vai confirmar isso. Coitado do nosso bolso. Nosso bolso sempre sofrendo, né, Mônica? Vamos tomar um cafezinho aqui, viu? Danilo, obrigada. Política Cruzada, domingo às 8 horas da manhã, né? Às 8 horas da manhã. Viu? Pãozinho Imperdível. de queijo, cafezinho. Exatamente. Só preparar. Só preparar para conversar com a gente.